dessa semana vai falar sobre treinamento tático para atores. Bom, eu sou ex-militar da Força Aérea, né? Sou paraquedista, sou instrutor de tiro, então a minha formação não era até então uma formação voltada para cinema. Eu acho que eu costumo dizer que o destino acabou me colocando nesse meio, né? Eu comecei por causa de um amigo nosso, né, um amigo em comum, que estava precisando de algumas peças para que fossem produzidos para que fosse produzido um filme que ia ser um filme gringo que ia ser rodado aqui. Aí acabei importando algumas coisas, o trabalho ficou legal e daí para diante eu não parei mais. Eu fiz o VIPS, eu fiz o ensaio sobre a cegueira, toda a parte de armamento do ensaio sobre a cegueira do Blindness, do Fernando Meirelles, foi eu que fiz aqui no Brasil. E o VIPS também, toda a parte de armamento aqui, que foi gravado aqui, foi filmado aqui em São Paulo, eu que fiz. E agora eu também voltei do Xingu com o Cal Hamburger. Esse filme foi um trabalho legal de fazer, porque pra gente tinha arma todo dia, então e para fazer para juntar o armamento, para levar, foi um negócio bem capcioso, porque era um filme de época, então não podia levar nada moderno, eu tive que pesquisar o que era usado naquela época pelos irmãos Vilas Boas, então eu tive que procurar tudo aquilo, e todas as armas que nós levamos eram armas reais, que já estavam adaptadas para uso no cinema. E o meu trabalho basicamente é esse, na área de cinema e de TV. Eu providencio, o pessoal me passa qual que é o ambiente da cena e de acordo com esse ambiente eu providencio qual vai ser o armamento, eu indico qual que é o armamento que é mais indicado para aquela cena, que é mais propício para aquela cena, porque dependendo do tipo de pessoa, da época, se é policial civil, se é policial militar, dependendo da época, e também o procedimento. Porque cada um tem um procedimento em particular, o bandido tem um procedimento em particular, da forma que ele tem a arma, ou da forma que ele consegue a arma e da forma que ele manuseia principalmente. É muito diferente de um policial ou de um militar. E isso, às vezes, fica bem evidenciado na cena. Se você fizer um negócio mal feito, já entrega. Eu costumo lembrar a importância disso naquele episódio que teve do Domingo Legal, do Gugu Liberato. Teve uma entrevista com o suposto membro do PCC, e que não era membro do PCC. O que denunciou a farsa na época foi justamente a forma que ele manuseava o armamento, que não era a característica de nenhum bandido, e sim de alguém que já tinha conhecimento técnico da forma que pega, da forma que segura, que manuseia a arma em si. Para fazer uma coisa bem feita, você tem que ter um figurino bem feito, você tem que ter uma produção bem feita em tudo. E por que a arma deveria ser diferente? No Brasil isso foi muito relegado a segundo plano durante um bom tempo, até que veio o Tropa de Elite. Quando veio o Tropa de Elite 1, aí você acho que começou a mostrar para os produtores nacionais que isso também tem que ser dado a devida importância. Antigamente não, quando você olha nos filmes anteriores, o pessoal se baseava muito na licença poética e não ficava uma coisa que assim condizente com a realidade. Muito ao contrário quando você vai ver, por exemplo, as produções internacionais. Nas produções internacionais, desde a menor, a de mais baixo orçamento, até a série de televisão, todas elas são... Você tem alguém com conhecimento técnico dando suporte aos atores, dando suporte ao diretor. Fogo contra Fogo com o Robert De Niro, por exemplo, eu acho que aquilo ali é uma das melhores cenas de troca de tiro de todo o cinema. Aquela ali, nesse sentido técnico, praticamente é um épico aquilo ali. Então, por quê? Porque foi levado, os atores tiveram treinamento, como no Tropa 1, no Tropa 2 também, tiveram treinamento tático. O Wagner Moura, ele fez um treinamento, eu fui fazer o VIPS, eu fiz a produção do VIPS, que foi lançado há pouco tempo, o Wagner Moura pegou um fuzil e começou a fazer um adentramento perfeito.
Eu olhei e falei, realmente, e você não espera, porque é um ator, né? Mas você vê que aquele treinamento que ele fez, ele guardou para si, para ele como ator, quando ele for fazer qualquer outro tipo de produção que ele precisar daquele conhecimento, ele tem. E eu acho que isso acaba faltando um pouco no Brasil. Depois do Tropa, teve alguns outros filmes de ação que foram lançados aqui também. É uma lacuna que eu acho que ao longo do tempo no Brasil vai ser preenchida, porque mostrou-se, né, que você tem público para filme de ação no Brasil, e isso está crescendo muito, que só tende a crescer e não a diminuir. Eu acho que os diretores, os atores, eles vão ter que se adaptar com isso, porque o próprio mercado acaba pedindo isso. O público está ficando muito exigente e vai ficar exigente com detalhes técnicos, por quê? Porque hoje a parte de ação, a parte de tiro, a parte tática, não se restringe mais somente a militares e policiais. Hoje você tem militares das Forças Armadas, você tem policial militar, você tem policial civil, você tem policial federal, guarda municipal, isso sem contar os esportes de ação que você tem hoje em dia. Paintball, airsoft, que você joga com réplicas de armas também, mas é basicamente a mesma coisa, o mesmo princípio do paintball. Todas essas pessoas têm conhecimento técnico, têm conhecimento tático de como você deve proceder, como você deve pegar uma arma, como você vai fazer o adentramento, como você vai fazer uma progressão. Todo esse pessoal sabe. Então o público não é mais tão amador quanto pode pensar aqueles que não conhecem. Como eu estava falando, numa série, por exemplo, quando você vai ver aquela Hawaii 5-0, o Havaí 5-0, os atores fazendo a progressão perfeita, e é uma série de televisão. Ao passo que aqui no Brasil, quando você vê aquela série da Globo, Na Forma da Lei, logo na entrada, você via a Luana Piovani segurando um AR-15 ao peito e ela fazendo papel de policial federal com o dedo no gatilho. Isso não se faz, é o erro mais simples que existe. Policial federal ou qualquer outra pessoa que teve um mínimo de treinamento nunca vai segurar um fuzil com o dedo no gatilho, o dedo sempre fora do gatilho. E já aparecia logo na entrada da série ela com o dedo no gatilho, fazendo cara de mal com o dedo no gatilho. Isso não existe. Nota-se que não teve treinamento algum. Como eu havia falado antes, a licença poética não pode tomar o lugar da realidade nesse caso, né, que estava tentando se retratar a realidade. Quando o ator procura construir o personagem, se ele tem que ser, como a gente estava falando, se ele tem que ser um médico, ele não é médico só quando ele está no hospital. O médico, ele tem uma posição como médico, ele salva vidas. Aquilo se chama, eu acho que é a vocação da pessoa. O militar também é um profissional vocacionado, o policial idem. Então, da mesma forma que acho que o bisturi ou o estetoscópio é o instrumento para que ele exerça a profissão dele, a arma é da mesma forma. A arma não existe só para tirar vidas, a arma foi feita para salvar vidas inocentes. Então é isso que eu acho que o ator tem que ter em mente. Quando ele pega, que ele impõe uma arma, ele tem que se concentrar e tem que ter o treinamento, tem que saber que aquilo que ele está representando, muitas vezes, é para salvar uma vida. Ele está ali representando, acho que o policial muitas vezes, ele é a encarnação da justiça, tanto que a maior parte dos filmes policiais, você vê que sempre tem um policial justiceiro e a arma nada mais é acho que naquela cena, que o instrumento que ele usa para fazer a justiça. É lógico que a gente no Brasil tem uma relação muito diferente, principalmente de uns tempos para cá com a arma de fogo, porque teve campanha de desarmamento, então colocou-se a arma de fogo, colocou-se na arma de fogo, acho que uma mistificação, como se aquilo fosse tudo o que há de ruim. Eu costumo dizer o seguinte: arma de fogo não tem ideologia. Quem tem ideologia é quem está atrás para apertar o gatilho. Acho que é isso que o ator tem que pegar, quando ele vai vestir o personagem, ele tem que tentar se informar um pouco mais tecnicamente possível. Arma de fogo não é uma coisa tão perniciosa quanto muita gente pensa. Antes de falar qualquer coisa ou de pensar qualquer coisa, a gente tem que procurar se informar. A parte de filme de ação no Brasil, o público de filme de ação ainda está um pouco carente. O brasileiro gosta de filme de ação e agora eu falo como espectador, a gente precisa de mais filmes desse tipo e que sejam bem feitos. E para isso, se precisarem da gente, a gente da PH Magnum e da Second Unit no geral, nós estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário. Olha, a Second Unit é uma junção de algumas empresas, onde está a PH Magnum, que é a minha empresa. A gente fornece a parte de armamento cenográfico. Às vezes, quando a coisa é menor, a gente também dá treinamento, mas quem fornece o treinamento, de fato, o treinamento tático, é o CAT, que fica no Espírito Santo. E também tem a Retcon, que é uma parceira nossa também, que é outra produtora também, que é uma parceira nossa.